Era um dia normal, como outro qualquer, 28 de fevereiro de 1953. O Stalin ele era apaixonado por cinema, dizia que o cinema era a mais alta forma de expressão de arte. Então não era de se estranhar que naquele dia ele assistia a um filme no Kremlin junto com os mais altos representantes da União Soviética. Altos mesmo, estavam lá Lavrent Beria, chefe da NKVD, também Nikita Khrushchev, que se tornou primeiro-ministro depois da morte do Stalin, Yuri Malenkov, líder do Partido Comunista na União Soviética, e Nikolai Bulganin, um militar e um político da época. Como eu disse, era um dia normal. Assim que o filme terminou, eles jantaram e já na casa de campo, na Dacha de Kuntsevo, o Stalin teria dado ordens para que os guardas fossem dormir. Ele também se deitou. Só que há exatos 70 anos, ele nunca mais levantaria. Seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui comigo. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Claro que se você chegou por aqui, você já leu o título, a descrição, tá esperando o meio te explicar, eu te explicar a ligação entre o Putin e o Stalin, e eu prometo que ela já vem, tá? Rapidinho, deixa eu só terminar aqui de contar como é que o Stalin morreu para não perder o fio da meada. Como eu tava dizendo, depois do jantar o Stalin foi dormir, normal, só que no dia seguinte, 1º de março, o relógio já estava dando meio-dia e nada dele levantar. Os guardas ficaram preocupados, mas a ordem era não incomodar o Stalin. Só à noite, o Peter Losgachev, o vice-comandante do Kuntsevo, entrou no quarto e se deparou com a seguinte cena. Stalin deitado no chão, de pijama e encharcado de xixi. Ele estava acordado, mas não conseguia falar, só saíam umas palavras, uns sons, palavra não, né? Só saíam uns grunhidos. E o atendimento demorou para chegar, demorou. Os médicos só chegaram na manhã do dia 2 de março, quando Stalin então recebeu o diagnóstico de derrame. Tentaram tratar a saúde dele em casa, como se fazia ali na época, mas não foi o suficiente. Assim, às 9h50 da noite do dia 5 de março, morreu o grande líder da União Soviética. Eu já vou explicar o porquê que eu falei o grande, pelo amor de Deus, guarda isso. A morte dele foi comunicada então à população no dia seguinte, dia 6, e a partir daí, até ser enterrado no dia 9, o corpo foi embalsamado e permaneceu exposto por 3 dias no Salão das Colunas da Casa dos Sindicatos, em Moscou. Multidões foram se despedir dele. Pra você ter uma ideia do tanto de gente, os historiadores acreditam que uma galera, muitas pessoas, morreram esmagadas, pisoteadas durante o funeral só para dar aquele último tchau. Mas os números, essa quantidade de mortos é imprecisa. Ainda naquela ocasião, mais de 200 cinegrafistas foram convocados para registrar os ritos e homenagens, que são essas imagens que você está vendo agora. A ideia era fazer um documentário, mas mais tarde, com as denúncias dos crimes de Stalin, o material foi guardado, foi escondido e mantido sob censura até 1988, quando então foi liberado na gestão de Mikhail Gorbachev. Daí essas gravações foram organizadas por Sergei Loznitsa, foram organizadas nesse registro histórico. E essas imagens, elas são bastante importantes para a gente entender, sobretudo, enxergar a comoção da população. Elas traduzem de alguma forma para a gente aquilo que eu disse antes, que ele foi o grande líder da União Soviética. E ó, pelo amor de Deus, você não vai me entender errado, eu não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor. De qualquer forma, a intenção desse vídeo aqui é glorificar ou demonizar Stalin. As atrocidades do período são injustificáveis. Aconteceram sim perseguições, prisões arbitrárias, o Holodomor, os expurgos, mortes, fome. E é claro que a gente também tem que considerar, né, o contexto histórico, uma Rússia que tinha acabado de sair da guerra, quebrada. Quando um país sai da guerra, né, sai prejudicado. Mas, de qualquer forma, isso não justifica. Só tô pedindo pra gente não ser leviano, simplista, porque todo o contexto aqui é importante. Voltando, então, à questão do grande líder, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o homem de aço... Ah, e abre um parênteses aqui. Você sabia que, na verdade, o Stalin não se chamava Stalin e também não era russo? Na verdade, ele nasceu na Geórgia em 1878. Nasceu
Joseph Jogatvili, mas em 1913, já no Comitê Central do Partido Bolchevique de Vladimir Lenin, adotou o codinome Stalin, que significa feito de aço. Voltando pela terceira vez, agora vai. O que eu quero dizer com um grande líder? Eu quero dizer que, mesmo a um custo muito alto, ele tirou a União Soviética do século XIX, passando em 1913 do patamar de quinto país em produção industrial do mundo para o posto de segundo país em produção industrial em 1937. Já em 49, a União Soviética se tornou a segunda potência nuclear do mundo. Sob o comando de Stalin, indiscutivelmente a importância da União Soviética saltou no cenário mundial, se tornou uma potência poderosa, sendo inclusive fundamental para a derrota do nazismo na Segunda Guerra. Já dentro do próprio Estado, Stalin também conseguiu consolidar sua liderança, sendo o líder que por mais tempo permaneceu ali no comando da União Soviética. E é claro, a gente pode muito debater os meios que ele usou para essa consolidação, é sempre bem-vindo. Assim, por um lado, parte da vida em sociedade de fato melhorou com a industrialização, avançaram a alfabetização, a urbanização e a saúde infantil, porque a gente tinha uma oferta maior de serviços públicos. Mas a fome era imensa. Consequência também da guerra, veja que eu falei também. Além disso, ele contou com aqueles meios que a gente já sabe para se consolidar como uma figura no país. Contou com um Estado altamente personalista, o aparelhamento das instituições, um governo ditatorial, a propaganda soviética, foram muitos os meios. Mas, para o bem e para o mal, ele cumpriu o que ele propôs, estruturou a União Soviética. E é aqui que entra o paralelo com Putin. Já tem um ano que a Rússia invadiu a Ucrânia. E além dos interesses políticos mais pontuais, que a gente sabe, por trás desse conflito existe também a ambição do Putin de retomar a influência sobre a região que um dia já foi um grande império. A ambição de entrar para a história como o líder que restaurou a importância, o status de potência global perdido pela União Soviética quando ela se desfez lá em 1991. Muito sério, Gorbachev fez uma análise dos anos que passou no poder. Recordou o sucesso da perestroika, que levou a liberdade para o povo soviético. Não à toa a gente percebe cada vez mais uma centralização do poder na atual Rússia e uma escalada repressiva no país. Centralização mesmo. O Putin já está no comando do país há mais ou menos 23 anos, perdendo só para os 29 anos do Stalin. Mas muita calma nessa hora, eu não estou colocando os dois governos no mesmo patamar, não estou dizendo que os dois são iguais, o que a gente está fazendo aqui é traçando alguns paralelos em comum, porque eles existem. E um outro ponto, não à toa também, nos últimos anos, o Putin tem intensificado as narrativas sobre as conquistas do passado, e a Rússia, como um todo, tem reabilitado a imagem do Stalin. Nos últimos 30 anos, para você ter uma ideia, a popularidade do Stalin na Rússia saltou de 30% para quase 60%. Ainda no mês passado, estou falando do mês passado, nas comemorações dos 80 anos do fim da Batalha de Stalingrado, quando os nazistas foram derrotados, no mês passado, o Putin inaugurou um busto de bronze de Stalin na cidade de Volgogrado, a antiga Stalingrado. Aliás, o próprio Kremlin está observando, testando a população para restaurar o antigo nome, Stalingrado. Isso diz muito, né? É que ainda mais nesse momento de conflito em que as nações ficam fragilizadas, é preciso reforçar esse sentimento nacionalista, é preciso reforçar uma narrativa no imaginário coletivo. E como essa história é contada? Pensando precisamente aquilo de bom que existe na noção de império e no passado da União Soviética, que venceu a guerra liderada por Stalin. Inclusive, a Segunda Guerra entra aqui como uma peça central na construção dessa história. Se a Rússia foi vitoriosa na Segunda Guerra, como é que ela é a vilã agora? O próprio ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, sabe o que ele disse? Ele já disse, repetiu várias e várias vezes que a Rússia salvou a Europa de si mesma, salvou do Napoleão, salvou na Primeira Guerra, na Segunda Guerra. E ainda nas comemorações dos 80 anos,
O Putin comparou, você não vai acreditar, ele comparou a invasão na Ucrânia à guerra contra a Alemanha nazista. Ele disse que a decisão alemã de enviar tanques para o fronte ali ucraniano era a repetição da história. Nas palavras dele, se quer, abre aspas, é inacreditável, mas verdade, estamos sendo ameaçados por tanques alemães novamente. Júlia, mas não é bem assim. Então, quanto mais vaga, mais nebulosa a narrativa, melhor. A gente vê a história sendo recontada aqui no Brasil por Bolsonaro, lá nos Estados Unidos aconteceu isso com Trump, é mais ou menos esse o pensamento. Mas assim, lá na Rússia isso também não é novo. O Putin já faz isso há mais de 2 décadas, mas com a entrada do país na guerra, essa história toda e o próprio artifício da propaganda se intensificou muito. E como é que tudo isso vai terminar? Eu não sei. Eu só sei que, ao apostar tudo nessa batalha, o Putin pretende ampliar o poder da Rússia, mas está completamente exposto. E se a Rússia for derrotada, sabe o que vai acontecer? Aí é papo para outro vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê por aqui de novo. Eu volto, eu sempre volto. O que eu vou receber de xingamento hoje é brincadeira, hein?